O que esperar dos fundos de investimento imobiliário em 2024? Meu nome é Guilherme Almeida, eu sou analista de gestão na Suno Asset e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho de onde a gente veio nos últimos anos, pandemia, como estavam os fundos imobiliários, como desempenharam, o que aconteceu no mercado imobiliário real e para onde vamos a partir do ano que vem. Como é que estão as perspectivas macroeconômicas, as perspectivas no mercado imobiliário real e o que a gente espera aí para os ativos listados em bolsa que investem nesse segmento imobiliário. Então, acho que para começar falando aqui do que a gente vinha passando nos últimos anos, falando um pouquinho dos últimos anos, a gente teve um evento que impactou a economia globalmente. No caso do mercado local e da economia brasileira, isso não foi diferente, e é claro que isso se refletiu no mercado imobiliário real e nos produtos de investimento, incluindo os fundos de investimento imobiliário. Com a crise sanitária e o isolamento que ocorreu para fazer a prevenção do contágio pela doença, pelo vírus, a gente teve o Banco Central fazendo uma injeção monetária na economia. Então tiveram cortes de juros que levaram a taxa Selic meta para um valor muito baixo de 2%, que não era sustentável. Isso acabou gerando, ao longo dos trimestres que seguiram, uma inflação muito alta na economia. E isso atrelado a uma economia mais parada, as cadeias produtivas paradas, a pouca geração de empregos. Então, no geral, uma economia um pouco menos aquecida, acabou gerando um cenário que não era sustentável, levando o Banco Central a, eventualmente, com a pandemia um pouco mais controlada, voltar a subir as taxas de juros. Só que essas taxas de juros não subiram para o patamar que estavam antes. Na verdade, elas subiram para um valor muito alto, próximo de 14%. Então, chegando ali a 13,75% no caso da Selic Meta, os juros básicos na economia. E como isso afeta o mercado imobiliário? Os juros altos e uma inflação bastante elevada que a gente viu nos anos que se seguiram ali, então 2021, 2022. No mercado imobiliário real, os juros impactam principalmente quando se fala de financiamento, seja para o incorporador que vai construir um prédio, um galpão logístico, desenvolver ali um projeto, fazer uma expansão ou até um prédio residencial, e seja para o investidor ou o comprador desses ativos imobiliários que faz um financiamento também para realizar a aquisição desses empreendimentos. Todo esse cenário levou a uma tempestade perfeita em que o mercado imobiliário se desaqueceu. Na classe dos fundos de investimento imobiliário, isso também foi refletido. Com juros mais altos, a renda variável, os ativos de renda variável, como os fundos imobiliários, tendem a ter um desempenho um pouco pior, porque o investidor acaba alocando o capital dele nos ativos de renda fixa que pagam uma remuneração nominal mais alta, em detrimento dos ativos de renda variável, de equities, como os fundos de investimento imobiliário que investem diretamente em empreendimentos, em ativos, em prédios comerciais, em galpões logísticos, em lojas ou em prédios residenciais, por exemplo. O que a gente viu ao longo dos últimos anos, então, foram os fundos de investimento imobiliário de certificados de recebíveis imobiliários, aqueles que a gente chama de fundos de papel, desempenhando muito bem, dado que estavam pagando um rendimento nominal bastante elevado. Enquanto isso, o investidor, que havia fugido um pouco da classe de equities, de propriedades diretamente, acabou levando esses ativos a performarem um pouco pior, a desvalorização desses ativos até a preços que a gente julgava muito descontados frente ao que a gente via de valor de fato nos empreendimentos que estavam dentro desses fundos. Falando um pouquinho de algumas classes específicas, a gente teve um impacto muito forte, principalmente nos fundos de lajes corporativas, que investem em prédios comerciais, em escritórios, em salas de escritórios ou lajes, devido principalmente ao home office. Então as expectativas para esse segmento passaram a ser muito ruins quando o investidor passou a ver ali as empresas devolvendo áreas, então rescindindo contratos de áreas grandes para implementar o home office. Já para o segmento de logístico industrial, ou seja, os fundos que investem em galpões logísticos, que fazem toda a logística das empresas de varejo, por exemplo, ou para os galpões industriais, que tem a parte da fabricação, por exemplo, de algumas empresas, esses desempenharam muito bem devido principalmente ao crescimento do varejo digital e do e-commerce. Esse modelo de varejo ainda é muito aquém em termos de tamanho no mercado brasileiro quando a gente compara com países mais desenvolvidos. E esse crescimento que a gente viu ao longo dos últimos anos potencializou muito o mercado de logístico principalmente. Porque as empresas que tinham essa operação logística, tinham operações de entrega, de delivery das encomendas, passaram a demandar mais áreas. Então, basicamente, o que a gente viu foram muitas entregas de novos galpões e mesmo assim a vacância caindo e o preço de locação subindo, dado que as áreas demandadas por essas empresas foram muito elevadas ao longo dos anos de 2021 e 2022. No segmento de shopping centers, assim como as lajes corporativas, a gente viu um impacto bastante relevante, principalmente ali devido ao fechamento dos shopping centers, principalmente para conter ali o contágio do vírus da Covid-19.
Então o investidor ficou muito apreensivo em relação a esses fundos imobiliários que investiam em shopping centers, de como seria o mercado pós-pandemia e dado que não existia ainda, antes de ter o desenvolvimento da vacina, uma perspectiva de quanto tempo iria durar o fechamento desses shoppings. Então, tratando-se desses 3 segmentos, que são aqueles que são mais procurados pelo investidor de fundos de investimento imobiliário, quando a gente fala de tijolo, isso foi o que a gente viu acontecendo ali de 2020 para frente, até agora, 2023, quando a gente teve uma recuperação de alguns desses segmentos. A partir de 2023, mesmo que a gente inicie o ano com uma taxa de juros muito elevada, essa taxa de juros possibilita que comece a haver um controle da inflação. Com a inflação um pouco mais controlada, foi possível que o Banco Central começasse a cogitar e, de fato, executar isso no segundo semestre do ano, o início dos cortes de juros. Então, quando a gente fala de mercado imobiliário, voltando um pouquinho para trás, os juros altos influenciam, impactam muito negativamente esse mercado. Quando a gente começa a ver as expectativas melhorando e os cortes de juros chegando, é natural que o otimismo comece a voltar para essa classe de investimentos. Seja quando a gente fala de mercado imobiliário real, então de fato os incorporadores que vão desenvolver novos projetos, os operadores de ativos como os administradores de shopping centers, ou os fundos imobiliários que investem de fato nesses ativos com suas operações. Mas também falando dos ativos listados e do desempenho deles na própria Bolsa de Valores. Então, quando a gente fala da cotação desses ativos, do investidor voltando a investir nas classes de tijolo principalmente, a gente viu isso se consolidando principalmente a partir do meio de 2023. E agora, para 2024, para onde vamos, dado todo esse cenário e de onde viemos? Para 2024, as expectativas continuam otimistas. Acreditamos aqui que o Banco Central deve continuar a realizar cortes na taxa Selic Meta, ou seja, nos juros básicos da economia. A inflação, mesmo que a gente já tenha essas quedas acontecendo em 2023, segue em um patamar controlado e acredita-se que ela deve permanecer pelo menos ali no início de 2024 nesse patamar controlado, e é claro que a gente deve acompanhar isso de perto, essa relação dos juros que vem caindo e essa inflação, se ela vai se manter controlada ou não. Dito isso, as expectativas são bastante otimistas, tanto para o mercado imobiliário real quanto para os fundos de investimento imobiliário. E como investidor de fundos de investimento imobiliário pode se beneficiar desse cenário em 2024? Primeiramente, é válido pontuar que a gente acredita que mesmo que os ativos tenham tido uma certa valorização em 2023, a gente acha que ainda existe um espaço para ganho nos ativos, principalmente de tijolo. Por quê? Naturalmente, com as expectativas melhores, falando de inflação e taxa de juros mais baixos, a taxa de desconto utilizada para fazer a avaliação dos empreendimentos, que ocorre principalmente no meio do ano ou no final do ano, ou seja, agora, fica mais baixa. E uma taxa de desconto menor possibilita que o avaliador coloque um valor mais alto para os empreendimentos. Então a gente acredita que nesse final de ano e no meio do ano de 2024, a gente deve ver um valor sendo destravado nas classes de fundos de tijolo. Por outro lado, nos fundos de papel, como isso deve se comportar? A gente vê ainda hoje, no final de 2023, os fundos de papel que sofreram bastante ao longo do ano devido a alguns estresses no cenário de crédito, negociando a múltiplos bastante descontados. Então o investidor atento ainda consegue comprar uma boa carteira de certificados de recebíveis imobiliários com desconto. Isso quer dizer que você vai comprar uma carteira de dívida com um risco fixo, que é basicamente o risco daquela carteira, só que com um retorno maior do que deveria ser. Então, por exemplo, para o segmento de fundos de recebíveis imobiliários, ou seja, dívidas, a gente acredita que também existe espaço para ganhos para o investidor um pouco mais atento, dado que a gente vê hoje portfólios negociando com desconto frente ao seu patrimonial, devido principalmente aos eventos de créditos que a gente viu ao longo de 2023, no início do ano principalmente. Ou seja, isso quer dizer que o investidor pode comprar um portfólio com um certo risco por um preço menor. Então ele compra aquele risco que deveria remunerar, por exemplo, a IPCA mais 7, IPCA mais 8, só que na verdade o retorno dele por comprar descontado pode ser de um IPCA mais 9, um IPCA mais 10. Ou seja, você pode comprar um risco fixo, só que com um retorno maior. E a gente acredita que esses fundos devem continuar a desempenhar bem em 2024 também, devido às taxas que a gente vê nas dívidas emitidas hoje no mercado ainda. Então, em resumo, acreditamos que existe espaço para valorização e para ganho em ambos os segmentos principais de fundos de investimento imobiliário. A gente não poderia deixar de falar também dos fundos de fundos. No caso dos fundos de fundos, apesar da valorização que a gente viu acompanhando ali, principalmente os fundos de tijolo, a gente ainda vê portfólios que negociam com um desconto relevante.
Então, basicamente, você pode comprar uma carteira que seria negociado a um certo preço, se você fosse comprar no mercado secundário, no home broker, por um preço um pouco inferior, basicamente comprando ali aquela mesma carteira por um valor mais baixo. Então, basicamente, a gente falou aqui das principais classes de investimento dentro do segmento de fundos de investimento imobiliário. E agora, vamos falar de como escolher esses ativos e fazer um bom portfólio para surfar muito bem o ano de 2024. Como eu disse, existem oportunidades em vários segmentos e a gente acredita que não existe um segmento que vai ser o único que vale a pena investir para 2024, até porque a gente sempre fala aqui de diversificação. A diversificação possibilita que o investidor tenha um portfólio que, em cenários de estresse como o que a gente teve na pandemia, consiga proteger melhor o capital investido, devido ali principalmente à diluição do risco em diferentes classes de ativos e diferentes segmentos. Então, primeiramente, falando de diversificação, a gente não acha que o investidor deve focar apenas em uma classe, em um segmento que foi falado aqui. Um portfólio bem alocado ali em fundo de fundos, em fundo de tijolo, em fundo de crédito, deve ser um portfólio ganhador em 2024. Só que para isso o investidor tem que estar atento a uma análise mais criteriosa e saber escolher os ativos com maior potencial para o ano de 2024. O primeiro ponto é fazer uma análise criteriosa dos aspectos qualitativos do fundo. Então, antes de entrar em múltiplos, indicadores, dividend yield, valor patrimonial, abrir o relatório gerencial dos fundos que você tem disponível e entender o que está dentro daquela carteira, seja de dívida, seja de empreendimentos diretamente, ou seja de cotas de outros fundos de investimento imobiliário. Então, primeiramente, na hora de analisar um fundo de dívida, o que você deve olhar primeiramente na carteira é a qualidade das operações, quem é o devedor dessa operação, quais são as garantias, qual é a razão ali da dívida em relação à garantia que você tem cedida nessas dívidas. E principalmente, olhar ali a capacidade dos devedores desse portfólio de fato se manterem adimplentes e arcarem com as obrigações. Além disso, ver de fato o risco-retorno. Existem fundos que pagam uma remuneração mais alta, mas têm um pouco mais de risco, ao passo que existem fundos que têm uma remuneração um pouco mais baixa, mas têm um pouco menos de risco. Então o ideal é você mesclar ativos com diferentes patamares de risco e retorno, claro, vendo quão aderente está essa remuneração em relação ao risco ali de cada operação. Na hora de analisar um fundo de tijolo e os aspectos qualitativos dele, o principal é avaliar a qualidade dos empreendimentos, então seja quando a gente fala dos aspectos técnicos deles, desses ativos, avaliar a praça em que ele está inserido, então a localização, essa localização vem crescendo, como é que está o adensamento populacional dela, tem havido demanda por áreas nessa localização, então caso um inquilino que esteja ocupando esse empreendimento venha rescindir o contrato, é fácil de você relocar ele para outro inquilino potencial, a vacância está controlada na região, os preços de locação dos contratos vêm aumentando ao longo do tempo, devido principalmente à demanda por ativos nessa região. Então avaliar principalmente ali qualidade, avaliar a localização, avaliar também o inquilino que hoje ocupa esse empreendimento que o fundo investe. Esse inquilino é uma empresa grande, com uma qualidade de crédito boa, o contrato ali é forte, então basicamente esse contrato, se essa empresa resolver rescindir o contrato antecipadamente, como são as multas que estão nesse contrato, são fortes, são multas longas, multas volumosas, o investidor deve olhar para esse tipo de aspecto referente ao contrato. Então basicamente, olhar a região dos empreendimentos, a qualidade dele, a qualidade dos inquilinos e as expectativas para a região e para esse empreendimento aí nos próximos anos, vencimento dos contratos. Tem muitos contratos ali com vencimento próximo, como é que esse ativo vai se comportar também ao longo dos próximos anos? Então, basicamente, esses são alguns aspectos qualitativos que o investidor deve se atentar na hora de investir em um fundo de tijolo, que investe principalmente em empreendimentos imobiliários. E, naturalmente, na hora de analisar um fundo de fundos, olhar ali também a capacidade da gestão, como ela vem se comportando na hora de alocar nesses fundos de outras classes de investimento ou até nos próprios fundos de fundo. É claro que além do mercado imobiliário real e dos ativos ali dentro, o investidor também tem que se atentar à qualidade da gestão, aos custos desses fundos. Então, você tem que olhar ali qual é a taxa que esse fundo cobra mês a mês, taxa de gestão, de administração, é alta, é baixa? Como é a taxa de performance desse fundo que você vai investir? É uma taxa facilmente superável? Então, o gestor ele vai ter que fazer um trabalho ativo ali, se esforçar de fato para entregar um resultado bom, ou ele pode ficar meio parado ali, de qualquer jeito vai ser bem remunerado. Avaliar então os custos e a capacidade também da gestão de fazer bons negócios, de originar boas transações novas, de girar esse portfólio e destravar valor para o investidor. Então, atrelado ao investimento no mercado imobiliário real também, quem é a equipe que está por trás da gestão destes fundos.
Agora tratando um pouco de aspectos quantitativos, então como avaliar principalmente o preço e a capacidade de retorno desses ativos ao longo dos próximos anos. O principal é você avaliar primeiramente via os aspectos qualitativos, quanto esse ativo deve gerar de renda ali recorrente ao longo dos próximos anos. E a partir dessa expectativa de retorno, de renda recorrente ao longo desses anos, quanto que você deve pagar por esses fundos de investimento imobiliário. Algumas métricas que a gente tem são, primeiramente, o preço sobre o valor patrimonial. Essa métrica pode ser usada para você ver o quanto que esse ativo é avaliado hoje e o quanto que ele negocia sobre e o quanto que ele negocia no mercado secundário, ali quando você abre o home broker. Essa é uma métrica que deve ser analisada com cuidado, principalmente devido à possibilidade de alterações nesse valor quando a gente fala de marcação a mercado dos títulos de renda fixa investidos por fundos de dívida ou quando a gente fala de laudos de avaliação nos ativos que investem em tijolo. Quando a gente olha o PVP, né, o preço sobre o valor patrimonial, qual a expectativa que você tem sobre o valor patrimonial, os laudos que vêm para sair aí nos próximos meses desses fundos? Esses ativos investidos devem ter uma reavaliação positiva? Então, pelo aspecto quali que você analisou, esse PVP está aderente ali à realidade que você prevê, ou às vezes ele pode estar mais descontado do que você espera para o próximo ano nas novas avaliações. Então essa é uma métrica que deve ser usada, mas com um pouco mais de cautela. Dividend yield também deve ser utilizado para você ver o retorno esperado sobre o preço que você vai pagar nessa cota. Mas, novamente, não deve ser olhado puramente o dividend yield. Às vezes, um fundo está pagando muito alto porque ele está correndo um risco muito alto. Então, vale olhar os aspectos qualitativos. Se você passar esse ativo pelo filtro de qualidade qualitativo e ele tiver uma remuneração atrativa frente aos pares no mercado pelo preço que ele negocia, pode ser uma métrica boa para você avaliar se vale a pena comprar esse fundo de investimento ou não. Já entrando também nesse mérito, avaliar os pares desses fundos. Então, esse fundo que você está olhando, pega um fundo parecido com ele, que está correndo riscos parecidos, qual que é a expectativa de retorno de cada um? Às vezes você tem portfólios muito semelhantes e um deles tem uma oportunidade maior. Às vezes o mercado está olhando menos para um ativo do que para outro e por isso você pode comprar um portfólio semelhante com uma expectativa de retorno maior. Apesar de retornos passados não serem garantia de rentabilidade futura, vale olhar o histórico desse fundo, porque o histórico do fundo muitas vezes diz muito sobre a gestão ali. Então os últimos movimentos dela, como afetou a cotação do fundo. Às vezes nem é só o macro que pode afetar essa cotação, como a gente falou lá no início do vídeo. A gestão gerar bons negócios, gerar valor para o cotista, muitas vezes faz com que esses fundos negociem até com um prêmio em relação aos seus pares. Então avaliar o histórico pode ser uma boa métrica para você ver se esse fundo vale a pena entrar na sua carteira ou não. E além de fazer uma avaliação entre os pares comparáveis dos fundos de investimento, é claro que a gente tem que levar em consideração todos os pontos que a gente também falou no começo do vídeo em relação às expectativas para os diferentes segmentos dentro do próprio mercado imobiliário real. Em resumo, a gente acredita que 2024 vai ser um ótimo ano para o segmento de fundos de investimento imobiliário e para o mercado imobiliário real. E o investidor que acompanhou esse vídeo aprendeu um pouco mais de como se aproveitar ao longo do ano de 2024 das melhores oportunidades que a gente vê hoje ainda nas diferentes classes de ativos. Então, se você gostou desse vídeo, quer ficar por dentro do que acontece na economia, o que acontece no mercado imobiliário real, nos fundos de investimento imobiliário ou até em outras classes de investimento, acompanhe a gente aqui no canal da Suno Asset. Então se inscreve, deixa seu like, se ficou alguma dúvida, comenta para a gente poder responder e segue a gente também no @SunoAsset para acompanhar os conteúdos que são divulgados ali, seja sobre conteúdos educacionais ou sobre nossos fundos de investimento. Então agradeço você que acompanhou esse vídeo até o final e nos vemos em uma próxima.